Existe algo, pessoal, dentro da dinâmica do despertar espiritual, que a gente fala sobre a guerra entre o ego e a consciência. É um dos processos mais difíceis e mais dolorosos que existem. Porque a gente, quando a gente está com o ego elevado, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ah, tem que ser do meu jeito, você tem que me aceitar como eu quero. Ah, eu quero controlar essa situação. Se não for assim, eu não quero. É, eu vou ser aceito sim, você tem que me escolher sim. Por que que você não me escolheu? Por que que as coisas deu errado? Por que que Deus não fez, né? E quando a gente meio que as coisas fogem do nosso controle, porque o ego, né, é a questão da certeza e da incerteza, né? Você não sabe, mas você tem aquela mentalidade, não, eu dou certo, eu vou fazer e tem que dar certo. Aí quando não dá certo, você fica muito mal, né? E a consciência é você entender que, independente da situação externa, você controla as suas próprias emoções, mesmo que doa, né? Mesmo que aquilo não foi do jeito que você queria, mas você controla a si mesmo. E quando você aprende a controlar a si mesmo, por mais difícil que seja, quando você, que eles chamam muito de metacognição, que é o quê? Pensar sobre os seus próprios pensamentos. Porque quando a gente não pensa sobre os nossos próprios pensamentos, a gente age por impulso, pela ansiedade, pelo medo, ou seja, pelas emoções das frequências mais baixas, né? Porque existem duas possibilidades, né? Ou você está na frequência alta, que é a frequência dominante, mas entender que existe a parte de baixo, só que existe a que está dominante. Só que a maioria, muitas vezes a gente anda por frequências baixas, né? A gente meio que quer controlar a situação. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer enfrentar as nossas próprias sombras, o próprio interior, sabe? Amadurecer, porque isso dói muito. E é por esse motivo que muitas das vezes os conteúdos do eu ganha tanto engajamento, faz tão bem pra gente, porque a gente se identifica com aquilo, a gente se sente bem com aquilo, mas aquilo ali não gera crescimento, sabe? E quando a gente inverte essa realidade, que eu fiz acho que antepenúltimo vídeo mais ou menos, que eu faço essa questão da inversão, porque o mundo, o sistema, ele consegue manipular o externo, ele consegue controlar as coisas externas, mas o que está dentro de você ele não consegue. Deus, ele, quando a gente entende que nós somos nossos co-criadores da nossa realidade, que independente das coisas estarem errado ou não, independente de você ser humilhado ou não, nem tudo está em seu alcance. E às vezes você tem que enfrentar isso, tem que encarar isso de perto. E isso que é doloroso, né? E quando a gente olha para Jesus Cristo, embora ele sendo Deus, ele se humilhou. Ele tinha tudo, ele era tudo, mas mesmo assim ele escolheu a servir e ganhou tudo. E quando a gente opera nessa lógica dessa frequência alta, né, que é do reino de Deus, você começa a entender o porquê das coisas terem acontecido como aconteceu. Por mais que difícil seja, mas você começa a pensar mais, você começa a ser mais seletivo, você começa a ser mais observador nas, sabe, as coisas. Você entende que você pode, que você não depende de outra pessoa. E olhe lá, não estou dizendo que você não tem que ter outra pessoa. Sim, você tem que ter, mas você tem que entender que você tem que melhorar, você tem que ser bom, sabe? Para que as pessoas que cruzam o seu caminho possam enxergar isso em você. E às vezes é necessário a gente confrontar o ego, confrontar para a gente crescer por dentro, para a gente começar a analisar, falar, caramba, o que eu preciso fazer para melhorar? Qual padrão eu preciso mudar para começar a agir de forma correta, novamente, né? E aquilo que eu falo, né? Sempre existe o lado luz e sombra. Por exemplo, a gente olha uma árvore, né? A árvore e a sombra dela, que é para baixo. Você escolhe olhar para cima ou para baixo. Você pode estar destruído hoje, mas todo o caos, todas as coisas erradas que aconteceram na sua vida, é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento. Infelizmente, as pessoas não aproveitam essas oportunidades. E às vezes a gente culpa o externo, a gente culpa o sistema, culpa os nossos pais, culpa as pessoas, mas a gente não olha para a gente mesmo, né?
Os relacionamentos são a mesma coisa. A gente quer ser escolhido, mas a gente não se escolhe em primeiro lugar. E quando a gente não se escolhe em primeiro lugar, a gente sempre vai atrair as mesmas pessoas. É a mesma sensação de quando você trabalha muito, se esforça muito, se humilha por um trabalho e o seu patrão te dá uma miséria de salário. É a mesma sensação, você está se humilhando pela falta. Mas quando você entende, né, que você é muito mais, que mesmo você caindo, mesmo que você perca a sua vida, mas você continua lutando. E aqui no meu perfil, né, como eu sou cristão, eu não sigo nenhuma religião, nem o cristianismo. Eu só sigo a Cristo. Só a Cristo. Entender que tudo está na mão de Deus, mas eu tenho que ter um posicionamento, né? Fé e ação. Fé e ação. Mesmo que não deu certo, continua, tente novamente, entendeu? E é isso que a gente vai aprendendo. Então isso é um dos processos mais difíceis, mas é necessário dentro desse processo do despertar espiritual.